Mas bom, dando continuidade aqui, né, ao nosso curso de Mecânica e Estatística, vamos discutir agora um pouquinho sobre os parâmetros intensivos aqui da nossa descrição termodinâmica. Qual que é a ideia tanto dessa aula quanto das próximas? Nas últimas aulas eu discuti com vocês os postulados da termodinâmica, né, que são o conjunto de regras que a gente vai utilizar para poder descrever termodinamicamente um sistema. Porém, somente com os postulados, a gente não consegue fazer muita coisa. É importante que a gente pegue os postulados, né, e veja o que a gente consegue criar de descrição, né, quais são as descrições possíveis a partir do postulado, né, a partir dos postulados. Como assim? Por exemplo, um dos postulados fala para a gente da existência da função entropia, né? E o outro fala de que a entropia ela assume o valor máximo na configuração, né, que o sistema físico vai, né, na configuração de equilíbrio e por aí vai. Porém, uma pergunta natural que a gente vai fazer é, a partir do momento que eu vou estudar um sistema termodinâmico qualquer, sei lá, um gás ideal, que é o exemplo típico, qual que é a entropia desse sistema? Porque beleza, né, os postulados da termodinâmica nos falam que a entropia existe, mas como eu calculo essa entropia? Certo? Qual que é o ferramental prático que eu vou precisar usar para poder descrever, para poder construir qual é a entropia de diversos sistemas físicos? Né? Além disso, beleza, eu sei que o ponto de máximo, né, eu sei que a configuração, que é a configuração física, é aquela que maximiza a entropia. Mas como é que eu faço isso na prática? Como é que, a partir da entropia estando, né, nas nossas mãos, como é que a gente faz para poder calcular esse ponto de máximo? Okay? Essa configuração de equilíbrio? Enfim, a gente precisa pegar os postulados e criar uma descrição termodinâmica a partir deles. Porque os postulados não são a descrição termodinâmica. Os postulados eles passam as regras para que a gente estruture uma descrição termodinâmica. E o que eu vou fazer com vocês aqui nessas próximas aulas, né, nessa sexta em diante, a partir dos postulados, que são as regras gerais, quais vão ser as descrições que nós vamos fazer para resolver um problema termodinâmico. E o primeiro passo para a gente fazer tudo isso, né, é discutir um pouquinho sobre os parâmetros intensivos aqui da termodinâmica. Os parâmetros extensivos da termodinâmica já foram apresentados, né, nos postulados, que são quais? Né, são exatamente energia, entropia, volume e número de partículas. Okay? Inclusive, né, eu comentei com vocês que se a gente conhece a função entropia, será um dos postulados, né? Se a gente conhece a função entropia em função da energia, volume e número de partículas, ou da energia em função da entropia, volume e número de partículas, né, a gente tem todas as informações do sistema termodinâmico analisado. Por quê? Porque essas duas equações daqui são equações que nós chamamos de equações fundamentais. Sempre que você tem uma equação fundamental, você tem toda a informação, né, possível, né, da termodinâmica daquele sistema. Então, o grande objetivo nosso é descrever esses caras daqui. Como essas duas equações são equações fundamentais, a gente não precisa descobrir as duas para poder descrever um sistema termodinâmico. Basta a gente saber uma delas. Porque se eu tenho essa expressão daqui, matou. Já tem toda a informação termodinâmica. Se eu tenho essa informação daqui, matou. Eu já tenho toda a informação termodinâmica. Então, né, a gente pode focar a nossa descrição termodinâmica, a gente pode fazer toda a descrição termodinâmica buscando somente, por exemplo, a energia e não a entropia ou vice-versa. Quando você descreve a termodinâmica a partir, né, focando em uma das equações fundamentais, né, por exemplo, da entropia ou da energia, né, nós dizemos que nós estamos na representação da entropia ou na representação da energia. Então, primeira coisa, né, para que a gente possa introduzir os parâmetros intensivos, é que se a gente foca, né, se a gente busca exatamente a descrição da entropia em função da energia, volume e número de partículas, para poder fazer a descrição termodinâmica a partir dessa função entropia, nós dizemos que nós estamos na representação da entropia. E de forma análoga, né, se nós focamos nossos esforços, né, para descobrir qual que é a energia em função da entropia, volume e número de partículas, né, nós dizemos que nós estamos na representação da energia. Ambas as representações são equivalentes do ponto de vista termodinâmico. Tanto faz se você parte, né, se você constrói tudo a partir de uma representação da entropia ou da energia. Elas contêm a mesma quantidade de informação, porque ambas são equações fundamentais. Né, como a gente vai ver mais para frente, depois que eu introduzi as transformações de Legendre para poder falar a respeito dos potenciais termodinâmicos, existem outras representações, né, que são a partir do que nós chamamos de energias livres, né, no caso, entalpia, energia livre de Gibbs, energia livre de Helmholtz, enfim. Você pode fazer uma descrição termodinâmica a partir de diversas representações diferentes. Se todas elas são equivalentes, por que existem tantas representações? Não bastaria a gente fazer uma representação, já que ela dá conta do recado? E a resposta depende do seu problema. Existem problemas que a representação da energia ela é mais natural, né? Que ela é mais apelativa, digamos assim. A representação da energia ela encaixa melhor com o contexto do problema. Tem problemas que a representação da entropia é melhor. Em compensação, vão ter problemas que a representação da energia livre de Gibbs ou da energia livre de Helmholtz vão ser mais convenientes. Enfim,
Cada problema tem sua particularidade, eu vou abordar isso ao longo dessa primeira aula de revisão termodinâmica, mas o mais importante aqui pra gente é que cada função, cada equação fundamental passa pra gente uma representação possível para você fazer a descrição termodinâmica. E esses parâmetros intensivos eles vão aparecer exatamente quando a gente trabalhar um pouquinho mais com essas representações daqui. No caso, como essas duas representações elas são equivalentes, porque a gente obtém a energia em termos da entropia, volume e número de partículas a partir do inverso, né, invertendo a energia na expressão da entropia, essas duas descrições realmente elas vão ser bem equivalentes, elas vão ser bem pau a pau, de forma que eu vou ir construindo essas duas representações juntas, ok? Quando eu for introduzir as outras representações, as dependências são muito diferentes, né? Reparem que essas duas equações fundamentais, elas envolvem essas 4 grandezas, que são todas extensivas, né? Então a gente consegue fazer uma descrição das duas juntas, né? As outras representações, elas também vão envolver alguns parâmetros intensivos na dependência, mas eu deixo isso mais para frente quando a gente introduzir os potenciais termodinâmicos. Então vamos lá, quem é que são os parâmetros intensivos da termodinâmica? Né? Esses parâmetros são, na verdade, as derivadas das equações fundamentais. Por quê? Porque olha só, né, vamos pegar duas grandezas extensivas, sei lá, vou pegar energia e entropia. Então, pega energia e pega entropia. O que significa esses caras daqui serem grandezas extensivas? Já discuti com vocês, se a gente dobra o nosso sistema, por exemplo, esses caras daqui, né, eles vão passar, a energia total vai passar a ser 2U e a entropia total vai passar a ser 2 vezes a entropia, certo? Quando você aumenta o seu sistema por um fator lambda, certo? Esses caras daqui vão aumentar em lambda também. Ok? No caso, se eu pego uma razão dos parâmetros extensivos, esse cara daqui ele vai ser um parâmetro intensivo. Ok? Isso é bem fácil de ver. Por quê? Porque se quando eu aumento o nosso sistema por um fator lambda, tanto a energia quanto a entropia vão aumentar por um fator lambda, no final de contas a razão continua igual. Ok? Então, toda vez que você tem grandezas extensivas, razão delas vai te passar uma grandeza intensiva. Ok? E qual que é uma maneira natural da gente pegar, a partir disso, né, as grandezas intensivas, dado que razões de grandezas extensivas dão grandezas intensivas? Basta a gente derivar esses caras aqui, certo? Porque olha só, se a gente pega derivada de S com relação a U, com relação a V ou com relação a N, a gente vai estar fazendo, né, no caso derivadas, como elas envolvem variações, um limite de variações de uma grandeza sobre variações da outra, se essas duas grandezas que você está fazendo as variações, né, que vão aparecer na derivada, elas forem extensivas, a sua derivada vai ser intensiva. E é o caso nessas duas representações. Okay? Então a maneira mais natural de você ver as grandezas intensivas surgindo é pegando exatamente quais são as diferenciais, né? Quais são as variações arbitrárias de da função entropia e da função energia, quando elas são escritas em termos desses parâmetros daqui. Okay? Então olha só, né? Vamos começar aqui pela entropia, depois eu escrevo da energia. Para escrever a diferencial de uma função de várias variáveis, basta a gente fazer uma regrinha da cadeia, certo? Né? Quanto é que vale ds? Vai valer derivada de s com relação a u, du, mais derivada de S com relação a V, dV, mais derivada de S com relação a N, dN. Um fator importante aqui, né, que vai ficar claro, é que é o seguinte, essas derivadas daqui, eu vou sempre usar uma notação muito comum na termodinâmica e necessária, que é o seguinte, toda vez que a gente toma derivadas parciais, a gente está tomando as outras variáveis da função como constantes. Então, quando a gente faz essa derivação daqui, por definição da derivada parcial, a gente está levando em conta que V e N são constantes. Da mesma forma, esse cara aqui está levando em conta que energia e número de partículas é constante e aqui que U e V são constantes. Okay? Por que é importante deixar claro escrito dessa maneira? Porque a entropia ela pode ser escrita com outras dependências. Como eu vou mostrar para vocês, né, ao longo aqui do curso de termodinâmica, a gente consegue escrever a entropia como uma função, por exemplo, da temperatura, volume e número de partículas. A gente consegue escrever em termos da temperatura ao invés da energia. Quando a gente escreve esse cara daqui, se eu fosse escrever a diferencial, né, do S, digamos assim, se eu fosse escrever o ds, quanto é que seria esse cara daqui? Esse cara daqui seria ΔS, ΔT, dt, mais derivada de S com relação a V, dV, mais derivada de S com relação a N, dN. Porém, essa derivada e essa derivada são diferentes dessa e dessa. Porque nessa nova equação daqui, eu estou, para poder fazer essas duas derivadas, eu estou mantendo a temperatura constante, e não a energia. Okay? Então, toda vez que você muda a dependência, né, exatamente aqui, as dependências de uma certa função, a dependência funcional dessa função, essas derivadas parciais, por mais que elas tenham a mesma cara, derivada da entropia com relação ao volume e ao número de partículas, isso vai ser diferente desses caras daqui.
Okay? Então é extremamente importante, né, tendo em vista que existem outras formas de se escrever a mesma função, é extremamente importante que a gente deixe claro quais são os parâmetros que estão sendo deixados constantes para a gente poder fazer as derivadas. Okay? E mais uma coisa, se eu escrevo a entropia dessa forma, ela não contém toda a informação física do nosso sistema, porque ela não é uma equação fundamental. Porque a entropia, que é uma equação fundamental, ela tem que ser escrita em termos da energia, do volume e do número de partículas. Se está escrita em termos de outras variáveis, ela não é uma equação fundamental. Okay? Então, isso aqui tem que ser deixado extremamente claro, né? Isso aqui tem que estar bem claro na cabeça de todo mundo, né? Porque isso vai aparecer bastante, né? E a gente sempre vai ter que escrever quais são as variáveis que estão sendo mantidas constantes, porque, no caso, essas derivadas daqui envolvem exatamente essas coisas como constantes, ok? A definição desses caras daqui. No caso, os parâmetros intensivos são exatamente esses caras daqui, ó. Esse e esse. Esses caras aqui são intensivos, ok? Por definição, porque são extensivos por extensivos, né? Aqui, entre aspas, frações de grandezas extensivas, né? Já que derivadas são limites de determinadas frações. Ok? Da mesma forma, se eu escrevo na representação da energia, né? Se eu escrevo aqui o meu du, quanto é que vai ser o du? Vai ser a mesma coisa, né? Du, ds, aqui no caso mantendo o que? Mantendo v e n constantes, ok? Mais derivada de u com relação a v, mantendo s e n constantes, dv, mais derivada de s com relação a s não, perdão, derivada de u com relação a n, mantendo entropia e volume constantes, d. N. Então, esses caras daqui, né, são as diferenciais, tanto do S quanto do U, né, que vão, né, naturalmente fazer com que apareçam esses parâmetros intensivos. Aqui no caso é relevante, né, e não só relevante, mas necessário que a gente saiba quem são essas derivadas parciais. Certo? Quem que é derivada de U com relação a S, com relação a V, com relação a N? Quem que são as derivadas da entropia? A gente precisa disso para que a gente possa fazer as descrições termodinâmicas. De uma forma fácil de se analisar isso é que é o seguinte: um dos postulados fala para a gente que o estado de equilíbrio, né, o nosso sistema físico, ele vai exatamente para o estado que a entropia for máxima. A entropia ser máxima significa o quê? Significa que ds é igual a zero e que d2s é menor do que zero. Né? Aqui fala que é um ponto extremo e aqui fala que é um ponto de máximo. Então perceba, para que a gente coloque as condições de equilíbrio termodinâmico, a gente necessita saber quais são as variações da função entropia, né? E no caso aqui, né, é a mesma coisa saber as variações aqui da função energia. Né? Depois eu vou, né, mais para frente, formular um princípio com vocês de que, dado algumas circunstâncias, dependendo do sistema, a gente também tem um princípio de extremização para energia, no caso aqui mínima energia, mas com alguns pré-requisitos, enfim, não vou discutir isso agora. Por enquanto, nessa primeira parte daqui, antes da gente trabalhar com os potenciais termodinâmicos, transformações de Legendre e tudo, eu vou sempre estar focando, né, em determinar o equilíbrio, né, a descrição termodinâmica a partir da extremização da entropia, que é o que o postulado fala direto pra gente, ok? Mas enfim, quem são esses caras daqui? No caso, é bem mais simples a gente descrever quais são, né, exatamente as derivadas, os parâmetros intensivos da representação da energia do que da entropia. Por quê? Porque, experimentalmente, a gente conhece uma lei termodinâmica, que é a primeira lei. Okay? O que a primeira lei da termodinâmica fala pra gente? Ela fala que variações da energia são iguais a variações, né, são iguais ao calor. Aqui não vou nem colocar variação do calor, porque variação do calor é uma coisa redundante, né? Calor, na prática, já está relacionado, né, com variações, né, porque não existe calor grandeza, né, de fato, menos trabalho. Ok? Você deve lembrar dessa expressãozinha daqui nas suas aulinhas de termodinâmica. Aí aqui depende, pode ser mais ou menos, né, dependendo da convenção que você usa. Normalmente na física se usa menos, na química se usa mais. Quando você coloca menos, esse aqui é o trabalho realizado pelo sistema termodinâmico. Ok? E vai ser a convenção que eu sempre vou utilizar aqui. Beleza? Agora, olha só, essa primeira lei termodinâmica, aqui no caso está escrito em termos de variações gerais, né? Ou seja, a variação da energia, uma variação não infinitesimal, como aqui, está relacionado com o calor e com o trabalho. Okay? No caso, eu posso fazer o seguinte: como é que fica essa expressão escrita para variações infinitesimais? Porque se eu escrevo essa expressão para variações infinitesimais, eu consigo relacionar a primeira lei da termodinâmica com essa expressão daqui para poder determinar quais que são exatamente essas derivadas daqui que aparecem. Okay? Que é exatamente o que a gente vai querer. Para que a gente possa escrever esse cara daqui em termos de variações infinitesimais, primeira coisa que a gente vai ter que pedir é que todos os processos envolvidos eles têm que ser processos, né, quase estáticos. Então, primeiro de tudo, o que é um processo quase estático? Um processo quase estático é um processo que ele é lento o suficiente
para que em cada estágio, né, intermediário do seu sistema ele esteja em um estado de equilíbrio. Como assim? Né, vamos pegar aqui, por exemplo, um êmbolo qualquer. Né? Imagina que aqui a gente tem um êmbolo com um gás aqui dentro. E aí você quer comprimir esse êmbolo. Se você comprime esse êmbolo muito rápido, o que vai acabar acontecendo? Quando você comprime ele, você vai fazer com que o gás que está perto aqui do êmbolo, ele vai comprimir muito mais rápido. Nesse processo que está comprimindo, ele vai criar, claro, uma região de maior pressão, que vai meio que se deslocar para cá, para que todo o sistema fique em equilíbrio. Nesse momento em que essa onda de choque está se movimentando e tudo, você não tem uma definição clara de pressão, por exemplo, e também nem de temperatura. Porque pressão e temperatura são grandezas definidas nos estados de equilíbrio. Você precisa que seu sistema esteja em um equilíbrio, né? Ele tem que estar em equilíbrio para que você consiga definir essas grandezas. Por exemplo, essas grandezas. Tem outras também que acabaria tendo esses problemas. Agora, se você faz essa compressão muito devagar, você garante que você vai comprimir um pouquinho, o sistema já vai tentar em equilíbrio. Você dá tempo para ele entrar em equilíbrio. Comprimir mais um pouquinho, deu tempo dele entrar em equilíbrio. Você comprime mais um pouquinho, deu tempo dele entrar no equilíbrio. Então você garante que cada vez que você comprimir um pouquinho o seu êmbolo, cada vez que você comprimir um pouquinho, você consegue definir uma pressão e uma temperatura para aquele estágio intermediário. Se você comprimir muito rápido, você não dá tempo para o sistema estabilizar e você não dá tempo para que existam pressões e temperaturas intermediárias enquanto está fazendo o processo. Okay? Por que isso é importante para a gente? Porque nas situações em que existem processos quase estáticos, a gente consegue fazer uma relação dessa expressão, né, da primeira lei da termodinâmica, com essa expressão daqui. Por quê? Porque perceba que a primeira lei da termodinâmica ela envolve o calor trocado. Né? E aqui, na nossa equação da diferencial da energia, da equação fundamental do nosso sistema termodinâmico, não existe calor. Né? Ela existe aqui, no caso, entropia, né? Volume e número de partículas, mas não existe calor. Mas você pode chegar para mim e falar, mas Felipe, existe uma relação entre calor e entropia. Né? Se você for lembrar, existe uma desigualdade de Clausius que fala para a gente o quê? ds é maior ou igual que dq sobre t. Existe uma relação entre esses dois caras. De fato, existe. Porém, se eu quero relacionar a primeira lei da termodinâmica com a equação fundamental da energia, eu precisaria que essa desigualdade de Clausius virasse uma igualdade. Eu precisaria dessa igualdade para poder pegar a primeira lei da termodinâmica, escrever em termos de entropia, e aí sim comparar com essa aqui de cima. Mas quando é que a desigualdade de Clausius vai ficar com uma igualdade? Aqui vai aparecer uma igualdade somente quando a gente tem processos quase estáticos, ok? Fora de quando você está levando em conta transformações que não são processos quase estáticos, você não tem essa igualdade, você tem somente a desigualdade. No caso aqui, esse maior igual, o igual aparece quando você tem um processo quase estático. Então a gente vai exigir isso. Além disso, quando a gente tem processos quase estáticos, a gente consegue escrever esse trabalho de uma maneira bem natural para a gente. Nesse nosso sistema, olha só, aqui, só para deixar claro, trabalho, quando a gente pensa em trabalho, a gente sempre pensa naquele P delta V, ok? A gente sempre pensa nele. Agora, se eu quero escrever essa transformação como sendo uma transformação infinitesimal, né, e eu gostaria de escrever esse trabalho como um P delta V, né, ou seja, como um P dV, eu também preciso que a minha transformação seja quase estática. Por quê? Porque para que eu possa escrever o trabalho como P dV, eu preciso que cada vez que eu faça uma pequena compressão dV do volume do meu sistema, existe uma pressão. Então eu preciso que ela esteja em um estado de equilíbrio. Então eu pedi um processo quase estático para que eu possa escrever tanto o trabalho, né, envolvendo aqui pressão, né, enfim, as grandezas termodinâmicas, quanto para que eu possa escrever o calor envolvendo a entropia de fato. Mas um ponto importante é que é o seguinte, quando a gente fala trabalho como sendo PdV, quando eu escrevo trabalho é igual a P, né, delta V, aqui, no caso, eu estou levando em conta um trabalho mecânico. Existem outros tipos de trabalho envolvidos. Um dos trabalhos que aparecem, que podem aparecer, e aqui no caso aparecem, porque olha só, na nossa descrição da energia, a energia pode variar porque o número de partículas está mudando. Quando o número de partículas muda, a gente tem, né, é possível existir um certo tipo de trabalho, que é o que a gente chama de trabalho químico, que eu vou chamar de exatamente WQ. Okay? Esse trabalho químico está relacionado com uma grandeza que é o potencial químico. Ele é pouco usado na física, mas ele existe, então eu vou colocar ele aqui. Né? E o trabalho, no caso químico, para quando esse cara daqui é constante, porque lembrando, PdV é quando esse cara é constante. Até para não ter esse problema, eu vou escrever aqui infinitesimal, ok? Um trabalho infinitesimal, ele é dado, quando a gente escreve, ele pode ser escrito como PdV. No caso, um trabalho químico infinitesimal, ele pode ser escrito como μdn. Esse trabalho químico daqui está relacionado ao processo de difusão, ok? Realmente ele é pouquíssimo usado na física, né? Mais na química, mas eu vou colocar aqui pela construção como um todo, ok? No caso aqui, né, o trabalho químico ele tem um menos envolvido. A partir desses dois trabalhos aqui, se eu escrevo, né, levando em conta processos quase estáticos, se eu escrevo a nossa primeira lei da termodinâmica, primeira lei
da termodinâmica para processos infinitesimais, como é que fica? Fica a variação infinitesimal da energia vai ser igual ao quê? Vai ser o calor infinitesimal trocado. Né? Aqui é um abuso de linguagem escrever dq, porque o q já é uma variação, mas só para deixar claro que aqui é infinitesimal, ok? Menos, né, o trabalho infinitesimal, né, trocado aqui pelo sistema, que eu vou colocar até também como dw, só para deixar claro que ele é infinitesimal, ok? Mas todo trabalho já é uma variação em si. Vamos lá, como o processo é quase estático, eu sei que, né, primeira coisa, dq é igual a TdS. E eu sei, no caso aqui, que o dw vai ser igual ao quê? Vai ser igual a PDV menos μ dN. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que o nosso du é igual ao quê? É igual a T ds menos P dV mais μ dN. Mas você pode me perguntar, Felipe, isso aqui não é muito limitante você descrever a primeira lei somente para processos quase estáticos? Porque tem muitos processos que não são quase estáticos. Um grande exemplo disso é a própria expansão livre. Né? E ela é muito comum de se aparecer. Mas o ponto aqui é o seguinte, isso daqui não limita o nosso problema, por quê? Tanto a energia quanto a entropia, volume e número de partículas são grandezas físicas que não dependem do processo. Por mais que você tenha uma expansão livre, por exemplo, um processo que não seja quase estático, esses caras daqui, eles vão se comportar da mesma forma se tivesse sido por um processo quase estático ou um processo que não fosse quase estático. Então imagina que você vai descrever um sistema qualquer que tem uma certa entropia inicial, um certo volume inicial e uma certa quantidade inicial de número de partículas. Ele passa por um processo, vamos supor que é um processo que não é quase estático, ok? E aí ele vai ter uma certa entropia final, um certo volume final e um certo número de partículas final. Independente se esse processo é ou não quase estático, eu posso utilizar essa expressão. Porque a energia ela é uma função de estado, ela não depende do processo que gerou essa variação. Isso significa o quê? Se você inventa um processo que é quase estático, um processo quase estático, que sai dessas condições para essas condições, mesmo que não tenha sido o processo que aconteceu fisicamente, como a energia é uma função de estado, ela só depende das variações de entropia, volume e número de partículas. Tanto faz o processo que você fez. Então, mesmo para processos quase estáticos, você pode utilizar essa expressão. No caso, quando o processo não for quase estático, você vai supor um processo quase estático qualquer que gere essa mesma variação da energia. A mesma coisa vale se você pegasse exatamente, né, para a variação da entropia e por aí vai. Essas grandezas daqui elas são o que nós chamamos de funções de estado. Okay? Uma função de estado é uma função que independe do processo. Okay? Então, né, tanto faz, né, por isso que eu posso particularizar, fazer essa descrição para processos que são quase estáticos e eu não perco informação termodinâmica nesse problema, ok? Porque exatamente esses caras daqui não dependem do processo envolvido. Agora, olha só, vamos pegar aqui a nossa descrição aqui, né, a nossa variação da energia em termos da equação que nós sabemos que é a equação fundamental. Vamos colocar aqui embaixo para que a gente faça exatamente as comparações devidas. Olha só, se a gente compara a expressão daqui de cima, que é a primeira lei da termodinâmica, com essa expressão daqui de baixo, quais são as conclusões imediatas que a gente chega? A gente chega aqui, du, ds, com V e N constantes, vai ser igual a temperatura, certo? A gente chega aqui, du, del V, mantendo entropia e número de partículas. Esse cara daqui vai ser P, né? No caso aqui vai ser menos P, ok? E também que o nosso del U, del N, mantendo entropia e volume constantes. Esse cara daqui vai ser igual exatamente ao potencial químico. Okay? Então, esses daqui são os parâmetros intensivos quando a gente faz aqui a nossa descrição termodinâmica em termos da representação da energia. Da mesma forma, eu consigo descobrir quais que são os parâmetros intensivos da nossa representação aqui da entropia. Okay? Por quê? Porque basta a gente pegar a primeira lei da termodinâmica e isolar. Okay? Olha só, vamos pegar esse cara daqui, agora vamos pegar a primeira lei da termodinâmica. Vamos pegar esse cara, ok? Vamos lá, vamos copiar, vou deixar lá embaixo para que a gente tenha, né, para que fique mais fácil, né, não tem que ficar voltando aqui em cima. Olha só, isola o ds. O que a gente vai obter? O que a gente vai obter, isola o ds, o que a gente vai pegar vai ser o quê? ds vai ser igual a 1 sobre t du, ok? Mais p sobre t dv menos μ sobre t dn. Logo, o que a gente chega a partir daqui? Mesmas análises. Del S, del U, mantendo V e N constantes, vai ser 1 sobre a temperatura. Okay? A gente tem aqui del S, del V,
mantendo energia e número de partículas, né, constantes. Esse cara daqui vai ser igual a P sobre T e ΔS, ΔN, mantendo energia e volume constantes. Esse cara daqui vai ser menos μ sobre T. Ok? Então, esses daqui são os parâmetros, né, intensivos, no caso aqui, no caso da nossa descrição, né, da nossa representação da entropia. Ok? Então, vou até pegar, né, os caras aqui da energia, deixar um aqui do lado do outro. A partir desses caras aqui, a gente já tem, pelo menos, qual que é a cara, né? Como é que a temperatura, pressão, potencial químico, como é que todos eles aparecem exatamente nas nossas equações fundamentais, ok? Então, ou seja, se você tem, né, qual que é a vantagem disso tudo? Se você consegue descobrir qual que é a entropia, né, do seu sistema físico, e você quer saber qual que é a temperatura, basta você fazer exatamente uma derivada da entropia com relação, né, aqui, basta você fazer uma derivada da entropia com relação à energia, mantendo volume e número de partículas constantes, e matou. Você tem aqui a sua temperatura, né, no caso 1 sobre a temperatura. Então essa é uma forma fácil de, a partir da equação fundamental, você ter informação desses outros parâmetros, né, que são pressão, temperatura e potencial químico, de uma maneira mais simples, ok? Uma outra coisa importante quanto a esses parâmetros intensivos aqui, é que eles definem o que nós chamamos de equações de estado, ok? Não confundir com o que eu comentei aqui em cima de função, né, de função de estado. Okay? São nomes que usam o estado, né, mas têm significados diferentes. Quando eu falo função de estado, eu me refiro a uma grandeza que não depende do processo, só depende da situação inicial e da situação final. Quando eu me refiro a uma equação de estado, eu me refiro a uma equação que contém informação termodinâmica, mas ela não contém toda a informação termodinâmica do sistema, ou seja, ela não é uma equação fundamental. Como assim? Olha só, eu vou pegar aqui o exemplo, né, essa expressão daqui, ó, vamos pegar a temperatura em termos aqui da derivada da energia e da entropia. Então, olha só, aqui a gente tem temperatura é igual à derivada da energia com relação à entropia, mantendo volume e número de partículas constantes. Olha só, aqui, né, isso aqui define uma equação termodinâmica. Né? Qual a equação? Porque olha só, o U não é uma função da entropia, volume e número de partículas? Então, se eu faço essa conta daqui, se eu pego exatamente a energia e derivo com relação à entropia, a derivada de U também vai ser uma função de S, V e N. Certo? Então, significa que essas equações aqui, os parâmetros intensivos, né, quando a gente pega aqui as derivadas, né, das equações fundamentais, significa que a minha temperatura ela é uma função da entropia, volume e número de partículas. Quando eu escrevo dessa forma daqui. Da mesma maneira, você tem aqui a pressão como sendo uma função da entropia, volume e número de partículas, ok? Então perceba que cada um desses parâmetros intensivos, ele define uma equação. E essa equação a gente chama de equação de estado. Por quê? Porque somente com uma dessas equações você não consegue ter informação total do seu sistema. Né? Você não consegue construir uma equação fundamental com elas. Né? No caso, né, pode dar a entender aqui que para você obter uma equação fundamental, pode dar a entender que para você pegar uma equação fundamental, você precisa de 3 equações de estado. E a construção de raciocínio que leva a isso é bem clara. Porque olha só, a minha equação fundamental, sei lá, deixa eu escrever aqui a da energia, mas vale a mesma coisa para a entropia, que é T ds menos P dV mais μ dN. Para eu poder construir o U, eu precisaria saber quem que é a temperatura, pressão e potencial químico. Porque quando eu pego esses 3 caras e jogo aqui, basta eu integrar ambos os lados. Certo? Fazendo uma integração, eu consigo pegar quem que vai ser a energia. Então, né, pela forma como a gente construiu aqui, parece que conhecer essas 3 equações de estado mata o problema, eu conheço uma equação fundamental. Mas na prática eu preciso de menos do que isso, tá? Na prática, com 2 equações de estado, eu já consigo obter uma equação fundamental aqui. Ok? E como é que eu consigo mostrar isso? Porque a princípio aqui não parece. Né? Só para deixar claro de como é que a gente consegue fazer isso, eu vou utilizar o fato de que a energia ela é uma grandeza extensiva. Ok? Extensiva. E se vocês se lembrarem, uma grandeza extensiva é uma grandeza que a gente chama de uma grandeza homogênea de grau 1. O que é uma grandeza extensiva? O que é energia, né, em termos desses parâmetros daqui? Né? Energia em termos da entropia, volume e número de partículas. O que significa, a partir dela ser uma grandeza extensiva? Significa que se eu pego as variáveis que ela depende e multiplico por um certo fator lambda, ou seja, se eu aumento o sistema por um fator lambda, esse cara daqui vai ser lambda vezes a função inicial. Ok? Basicamente esse cara daqui. Essa expressão daqui ela vale sempre. A partir dessa expressão daqui, eu consigo matar esse terceiro termo.
ok? E mostrar que a energia pode ser obtida somente em termos, né, de duas equações fundamentais, que são a equação que não envolve a parte do número de partículas. Como é que eu faço isso? Aqui é bem simples, é só fazer o seguinte. Essa expressão que eu acabei de mostrar, ela vale para qualquer lambda, certo? Qualquer um. Em especial, ela também vale se eu escolher lambda igual a 1 sobre n. Ok? Se eu escolho lambda igual a 1 sobre n, essa minha expressão daqui de cima, deixa eu pegar outra cor, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar u de s sobre n, v sobre n e 1. O que significa o n ter sumido, ter ficado só 1 aqui? Significa que essa nova função daqui, ela não depende do número de partículas. Porque na dependência dela, agora depende, né, onde tinha n, passou a ser 1. Então não vai depender mais dela. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre n. Então, u sobre n. Aqui, s, v e n. Olha só o que apareceu aqui. Apareceu energia por partícula, entropia por partícula e volume por partícula. Certo? Essas grandezas, no caso, grandezas também intensivas, certo? Por quê? Porque aqui eu estou fazendo extensiva por extensiva, né? Extensiva por extensiva, só que aqui são grandezas com uma conotação de densidade. Então, o que eu posso definir? Eu posso definir esse Uzinho de U dividido por N, que é a densidade, é a energia por partícula. Eu posso definir o Szinho como sendo entropia por partícula. E eu posso definir o Vzinho como sendo volume por partícula. Então, o que essa expressão está falando para a gente? Está falando que a energia por partícula, na verdade, é uma função que só depende da entropia por partícula e do volume por partícula. Ou seja, energia por partícula, função de Szinho e Vzinho. E o mesmo raciocínio idêntico vale se eu tivesse feito para entropia. A entropia por partícula vai ser igual ao quê? Vai ser uma função da energia por partícula e do volume por partícula. Aqui no caso, né, eu não tenho muita distinção caligráfica, digamos assim, entre o S maiúsculo e o S minúsculo. Então, um é maior, outro é menor. Vai ser essa só a minha distinção aqui. E a partir dessa situação daqui, olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter que o du vai ser igual a t dszinho menos p dvzinho. E a gente vai ter que o dszinho vai ser igual a 1 sobre t du por partícula mais p sobre t dvzinho. Então perceba que se U e V, se U e S são equações fundamentais, evidentemente essas equações aqui também são equações fundamentais. Por quê? Porque olha só, pela própria definição aqui, ó, pega essa definição. Se você descobre quem que é esse Uzinho, basta você fazer o quê? O U vai ser igual a número de partículas vezes energia por partícula. Então se você constrói esse cara daqui, basta você multiplicar por N que matou. Certo? Basta multiplicar por N que você já tem uma equação fundamental. Então, na prática, olha só, eu só preciso de 2 equações de estado e não 3. Aí, no caso, né, como exemplo, na próxima aula, eu vou construir exatamente qual que é a entropia de um gás ideal monoatômico, exatamente a partir dessas expressões daqui, ok? A gente tem 2 equações de estado para o gás ideal que a gente pode colocar aqui, né? Porque a temperatura está relacionada com a energia, né, a partir de uma das equações de estado, né, a energia 3 meios de NKT, e a pressão para um gás ideal, PV, né, igual a NKT. Então, eu vou colocar como exemplo para poder mostrar que, de fato, a gente consegue construir a entropia de um gás ideal monoatômico, pode ser de atômico, qualquer outro, mas vou colocar o exemplo monoatômico, e a gente consegue construir uma equação fundamental a partir dele. Né? Com isso, tudo que a gente quiser fazer com gás ideal monoatômico, a gente já tem capacidade pelo fato de a gente montar a expressão da entropia.